todos. Espero que tenham uma boa tarde conosco hoje e com a doutora Magda Coco, que nos vai trazer todo o seu conhecimento sobre esta matéria, digamos assim, da- das novas tecnologias de informação e de recursos digitais no contexto do mundo em que vivemos. Agradeço em primeiro lugar à doutora Magda Coco ter aceitado estar connosco, porque tem uma vida super ocupada e mesmo assim nos vai dedicar este fim de tarde transmitindo-nos a sua experiência, o seu conhecimento e com certeza incentivando-nos a avançar cada vez mais e melhor nesta área do digital, e em particular também nas diferentes áreas a que elas de respeito. Mas eu faria apenas uma breve introdução da doutora Magda, a quem reitero os meus agradecimentos. É sócia responsável das áreas de comunicação, proteção de dados e tecnologia e Digital Frontiers. É também responsável pelo setor aeroespacial da VDA, empresa da qual penso eu que é sócia. Tem uma vasta experiência de assessoria jurídica em projetos tecnológicos inovadores em várias jurisdições. Presta aconselhamento jurídico especializado em empresas e entidades públicas de diferentes setores de atividade, em temas relacionados com a economia digital, desde as comunicações eletrónicas e postais às tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, robótica, blockchain, nanotecnologia, big data e IoT. Tem liderado equipas multidisciplinares em diferentes projetos e transações nestas áreas e assistido governos e entidades reguladoras na definição de políticas e legislação, tendo também aconselhado várias organizações internacionais, tais como a União Internacional de Telecomunicações, o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento e o Banco Europeu de Investimento. Representa a VDA no European Union's Digital for Development, a Private Sector Advisory Group e é membro do World Economic Forum, All Global Alliance, Resilient Governance and Regulation Working Group. Também está a participar como independente expert na elaboração do primeiro General Purpose IEA Code of Practice, um projeto da União Europeia, IEA Office da Comissão Europeia. É docente convidado em várias universidades em Portugal e noutros países e tem vários artigos publicados nas suas áreas de especialização. Como vemos, temos connosco alguém que tem uma experiência, um saber e um conhecimento extremamente importante e vasto e que nos vai trazer hoje aqui neste fim de tarde. Muito obrigada mais uma vez, doutora Magda, por ter aceitado o nosso convite. E aqui estamos para ouvir. Muito obrigada por esta breve introdução e muito obrigada pelo convite. Enfim, antes estava aqui justamente a agradecer o convite e a louvar esta iniciativa que me parece extremamente relevante, com áreas muito interessantes e com conteúdos que parecem também muito interessantes. Eu confesso que tive aqui alguma dificuldade na escolha das matérias que queria abordar, portanto espero que seja do vosso agrado, porque, como perceberam, este mundo do digital é um mundo com vários braços, digamos assim, com vários aspectos. Por outro lado, não sendo este um fórum de juristas, obviamente procurei aqui dar uma ideia dos principais desafios do digital e, sobretudo, suscitar a discussão sobre as matérias e, portanto, espero que a sessão seja útil. Eu vou aqui ver se consigo, então, fazer aqui a partilha, que eu tenho uma breve apresentação, a partir do meu ecrã, pedindo que me digam se estão a ver neste momento já o meu ecrã. Sim. Muito bem. Então, no fundo, o que é que eu, quando, enfim, me propuseram o tema, o que eu pensei que poderia ser interessante para este grupo e para, no fundo, esta intervenção, era abordar um pouco aquilo que tem sido os desafios do digital do ponto de vista legal e regulatório. Nós ouvimos muito
no fundo, falar de como a regulação tem atrasado a Europa, de como a regulação cria custos para as empresas, da forma como a Europa, os Estados Unidos e outros países, no fundo, vêm endereçando estes temas. E, portanto, achei que o interessante era dar aqui uma visão daquilo que têm sido as principais preocupações da regulação na Europa, obviamente não esquecendo e olhando também para outras regiões do mundo, para percebermos um pouco melhor o que é que tem motivado este excesso, enfim, já estou aqui a transmitir um bocadinho a minha opinião sobre o tema, este excesso de regulação na Europa em matéria digital. A primeira, enfim, questão que importa perceber é que a economia digital, de facto, traz riscos, digamos assim, para a nossa sociedade, para a nossa economia, que não são necessariamente os mesmos que eram num meio não digital. Eu dividi estes grandes desafios ou riscos, no fundo, nestes aspectos. O tema da privacidade e da proteção de dados, a cibersegurança, a discriminação e a clivagem digital, a concentração do poder digital e a sustentabilidade. E dentro de cada um destes tópicos nós temos um conjunto de problemas que estão associados. No domínio da cibersegurança, algo que é muito comum nos nossos dias, vimos as empresas, instituições, sejam elas quais forem, sofrerem ataques com acesso, muitas vezes, aos nossos dados pessoais e, portanto, com prejuízo, muitas vezes, para o cidadão comum, mas também para as empresas, que perdem, enfim, têm danos reputacionais grandes e perdem informações. Eu posso vos dizer que, por exemplo, da minha experiência, antes do Covid, nós tínhamos pontualmente alguns ataques informáticos, mas, sobretudo, com o Covid e com a circunstância de, obviamente, irmos todos passarmos a adotar mais o digital, foi um aumento significativo, e posso dizer da minha experiência que nós, enfim, durante o Covid e pós-Covid, em média, devíamos ter que apoiar juridicamente 3 a 4 ataques por semana em empresas, que no fundo eram atacadas e, portanto, além das defesas cibernéticas e etc., e todo esse aspecto, também precisam de assessoria jurídica e, portanto, neste momento, apesar de tudo, as coisas estão mais controladas, porque as empresas investiram bastante em cibersegurança, mas continua a ser comum estes ataques e etc. E é cada vez, e é uma área em que, por exemplo, os juristas não tinham intervenção e hoje em dia têm bastante intervenção, portanto, mesmo para o domínio jurídico, e sendo isto um tópico de coisas do digital na área jurídica, também é interessante ter esta perspectiva. Depois o tema da discriminação e da clivagem digital, que obviamente já existe nos dias de hoje, mas que vai agravar-se, a meu ver, exponencialmente com a inteligência artificial, sobretudo se nós pensarmos nas várias regiões do mundo e pensarmos em continente como o africano, onde eu, por sinal, também trabalho bastante, que estão muito atrasados, mesmo na Europa, comparativamente aos Estados Unidos e outras regiões do mundo, nestes aspectos da inteligência artificial e da recolha dos dados, e depois, no fundo, a concentração do poder, digamos, numa série de players internacional que nós conhecemos, que aliás têm sido objeto muito da regulação a nível europeu, como a Google, o Facebook, que agora, enfim, tem outro nome como sabemos, mas só para recordar, e outras plataformas, digamos, que dominam bastante toda a economia digital, e obviamente isto traz um conjunto de desafios, como os temas muito jurídicos, a falta de interoperabilidade, os obstáculos à concorrência, que também é uma dimensão extremamente importante, e finalmente, mas não menos importante, o tema da sustentabilidade, que no fundo hoje em dia muito presente nos nossos desafios com o tema da inteligência artificial, que obviamente vai ter um impacto muito grande e todas as estatísticas assim indicam, mas já, enfim, há algo que vimos acontecer noutras revoluções industriais, mas que agora surge de uma forma ainda mais agravada, porque esta é uma tecnologia que não é exatamente igual àquelas que temos vindo a assistir à introdução. Eu depois tenho uns slides mais detalhados sobre AI, se tiver tempo, vamos entrar aí. E, portanto, obviamente, já para não falar, pronto, dos temas que já referi, de ameaças ambientais, que a inteligência artificial também vem trazer, fruto da necessidade de treino
de consumo energético e de água que os grandes modelos dos LLMs e outros requerem e, portanto, que tem criado bastantes desafios a nível global. A regulação e o direito na área digital tem muitos desafios. Portanto, é difícil, é um tema que é extremamente complexo. Nós temos o direito societário, temos o direito imobiliário, temos o direito corporativo, enfim, o direito à propriedade intelectual são ramos do direito que são, eu não digo que são estancos, porque no ramo do direito é estanque, mas são ramos que têm um conjunto de normas agregadas e, portanto, que têm um escopo um pouco mais limitado. O direito digital, e quando se fala em regulação digital, estamos a abranger uma realidade extremamente abrangente, porque, para já, é algo que o digital está presente em todos os setores da economia. Portanto, não é o direito da energia ou o direito bancário e financeiro, é um direito que está, uma regulação que está presente em todos os setores da economia. Depois temos a articulação de vários, que está aqui na parte de baixo do slide, de vários objetivos conflituantes. E tem sentido nos diplomas europeus que têm vindo a ser aprovados esta tensão constante entre, por um lado, garantir inovação, promoção tecnológica, mas simultaneamente proteger direitos fundamentais e assegurar uma sustentabilidade e a competitividade. Portanto, há muitos objetivos conflituantes, enfim, num direito, mais tradicional, como o direito dos bens, por exemplo. Eu estou preocupada em assegurar a propriedade do bem. Aqui nós temos direitos e interesses muito conflituantes neste domínio do direito digital, como acontece, aliás, noutros ramos do direito. Depois temos mesmo o comportamento digital e a forma como nós protegemos o consumidor, o cidadão comum, é completamente diferente. A forma de atuar, de pensar e, portanto, a proteção do consumidor, os temas fiscais relacionados com a área digital, os temas, os regimes jurídicos estão adaptados ao mundo físico e é muito difícil, às vezes, transpor para o mundo digital os conceitos de propriedade, e vimos isso, obviamente, na área, em várias áreas do direito. É muito difícil, muitas vezes, transpor os conceitos jurídicos tradicionais que estão ligados ao mundo físico para o direito digital. E é uma legislação extremamente dispersa. Eu tenho aqui só exemplificativo o conjunto de diplomas que foi aprovado só nos últimos anos. É uma coisa absolutamente assustadora, estamos a falar de números absolutamente gritantes. E depois temos o último desafio da regulação digital, que é a escala. Muitas das empresas, e está aqui a Amazon, por exemplo, a título exemplificativo, mas há outras que têm um orçamento mais elevado que PIBs de alguns países, de alguns estados. Portanto, temos empresas, organizações que têm orçamentos mais elevados que alguns estados. Depois há aqui toda a dispersão geográfica deste tema, não é? O digital não tem fronteiras e, não menos importante, e com a inteligência artificial isto vai-se acelerar de uma forma estrondosa que ninguém estava preparado para isto, as alterações são extremamente rápidas. E nós vimos isso com a penetração do ChatGPT, que rebentou todos os números em termos de adoção de tecnologias. Todas as tecnologias, o ChatGPT, quando foi lançado em novembro de 2023, tinha, de facto, uma adoção absolutamente relâmpago que não compara com Netflix, com Facebooks, com LinkedIn, quer dizer, são números absolutamente incríveis em termos de adoção. E depois, finalmente, ainda neste desafio, há um ecossistema extremamente complexo. E a maior parte do cidadão comum não tem noção do ecossistema complexo. O que é que eu quero dizer com isto? Vou passar só aqui um slide. Isto é um mero exemplo do que é o ecossistema. Nós, quando acedemos, e agora vou ter de ser um pouco mais pedagógica, nós, quando estamos aqui nesta conversa a falar, estamos a utilizar a internet num computador e não imaginamos a quantidade de atores, ou o cidadão comum não imagina a quantidade de atores que estão por trás desta nossa ligação. Não é só o meu operador de telecomunicações que está a providenciar o acesso por parte da Vieira de Almeida e meu a esta sala de reuniões, é o vosso operador de cada um de vocês que tem que estar ligado
ao meu operador, no fundo, para poder, no fundo, fazer esta conexão, mas eu, quando entrei nesta sala de reuniões, tive que dar um conjunto de consentimentos por causa de uma plataforma que nos está a prestar o serviço. Portanto, só aqui, visíveis, mais ou menos visíveis, temos 3 entidades aqui, já 3 ou 4 ou 5 entidades em função dos operadores. Mas isto muitas vezes é muito mais complexo do que isto. Quando nós acedemos a uma página de internet, temos os cookies, os motores de busca, temos uma série de players que estão a recolher informação nossa. Isto é invisível para o cidadão comum e mesmo para os reguladores e para os legisladores, que muitas vezes precisam de regulamentar esta matéria, não têm noção da cadeia de valor que existe por trás. Eu estou a ser simplista. Aqui têm uma mera identificação muito vaga. Aliás, eu costumo dizer, quando entra uma pessoa na minha equipa, temos aqui vários layers. Temos um layer inicial, que é o layer das redes de telecomunicações, que é a infraestrutura de comunicações eletrónicas que suporta toda a economia digital. Mas quando eu falo em redes de telecomunicações, falo em redes de fibra óptica, falo em redes de satélite, cada vez mais importantes nas comunicações do dia de hoje e na quantidade de serviços que nós beneficiamos, como os serviços de localização. Estamos a falar de redes de cabos submarinos, estamos a falar de redes móveis, em que a informação circula no espectro, enfim, estamos a falar de uma panóplia de infraestruturas nesta layer inicial. Mas depois há outras camadas a seguir até chegar ao cidadão comum. E, de facto, há pouca percepção, seja do cidadão comum, seja muitas vezes quem é beneficiário dos serviços, e nós encontramos muitas empresas que, por vezes, cometem falhas e são alvos de ações de responsabilidade civil, controle nacional e etc., porque assinam contratos e nem perceberam a cadeia que está por trás, porque muitas vezes os contratos complexos e etc., não perceberam a cadeia de valor que está ali por trás. E, portanto, só para vos dar um exemplo, temos aqui operadores de data centers, temos motores de pesquisa em linha, temos prestadores de redes sociais, temos as lojas de aplicações informáticas, temos prestadores de serviços de armazenamento de informação, cloud, tradicionalmente em inglês, temos prestadores de serviços de pagamentos digitais. É uma panóplia enorme de atores que circulam neste mundo digital. Portanto, isto também traz um desafio muitíssimo grande para, digamos, o diário. E aqui vem aquilo que eu estava a explicar há pouco das grandes, também de alguma forma, os grandes tópicos de regulação e aquilo que são os layers. Os grandes tópicos da regulação têm sido nestes domínios. O tema da conectividade das infraestruturas, o da conectividade muito para assegurar a conectividade mundial. Aliás, no outro dia estive a ver um discurso já antigo da Lagarde, em que ela dizia: estamos num mundo, que achei interessante, mas que se mantém atual, estamos num mundo onde nunca estivemos tão conectados como neste século, mas estamos cada vez mais distantes. E a verdade, há de facto, o mundo está praticamente todo conectado. Peço desculpa, tenho esquecido de tirar o som do meu telefone. O mundo está praticamente todo conectado, mas tem havido muitas políticas, sobretudo a nível da União Europeia, para assegurar esta conectividade, seja ao nível dos cabos submarinos, seja ao nível da fibra óptica, seja ao nível das redes de satélites, agora mais do que nunca, em virtude da guerra, e das guerras, aliás. Esta é uma das grandes áreas de foco da Comissão. Outra grande área de foco tem sido as tecnologias emergentes. A inteligência artificial, mas o blockchain, o IoT, que é a internet das coisas, que vai, no fundo, captar muito mais informação do que aquela que já captamos no dia 12 e, portanto, vai trazer aqui muitos desafios. E se ligarem isto àqueles riscos que eu apresentei no passado, vão perceber quais são as preocupações. Claramente, uma das preocupações aqui é a privacidade, não? É com estas tecnologias emergentes, o desequilíbrio entre as várias regiões do mundo e outras preocupações que têm estado aqui subjacentes. Depois, ao nível das aplicações, serviços e conteúdos, também tem sido outra grande área de foco, o tema da desinformação, o tema da proteção da propriedade intelectual, outro tema de foco, o tema dos dados genericamente, digamos assim, não só dados pessoais, mas dados não pessoais. Aliás, a Comissão Europeia tem feito um percurso que, para os menos atentos, parece uma carga regulatória, mas, na verdade, tem ajudado as empresas
estarem preparadas para o futuro e para o digital. Quando surgiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, houve muita gente a reclamar: isto é mais uma burocracia, é mais obrigações para as empresas, são mais custos colaterais. Não deixam de ser, mas o objetivo da Comissão, e poucas empresas portanto, intervenientes no nosso mundo mais económico perceberam isso, aquilo era uma oportunidade de ouro para as empresas reorganizarem as suas bases de dados, os seus sistemas de informações, fazerem uma limpeza dos dados que tinham, tornarem os dados legítimos e não dados que pudessem ter problemas jurídicos, para poderem estar preparados para o desafio que vinha a seguir, que é a inteligência artificial. Não há sucesso em inteligência artificial se não existirem boas bases de dados e boa informação para treinar os algoritmos, para dar informação fidedigna, para dar resultados dos sistemas fidedignos. Depois, outro tema que tem sido foco mais recentemente, os recursos naturais, as terras raras. Como sabemos, as terras raras, enfim, estão presentes apenas em algumas regiões do mundo e são um recurso extremamente valioso no contexto da economia digital. Portanto, tem sido mais recentemente um foco muito importante da Comissão nesta matéria do digital. Portanto, não é digital propriamente, mas é algo complementar. O tema dos chips, os temas de segurança e resiliência. É verdade que para nós passarmos de um mundo que é fundamentalmente analógico para um digital, e como estamos a falar a médio e longo prazo, termos veículos autónomos e uma série de aspectos da nossa sociedade que vai funcionar com uma dependência muito grande do digital, é essencial assegurar esta resiliência e segurança. E depois outro tema de foco, que varia ali entre os temas económicos e proteção dos direitos fundamentais, o tema da soberania digital. E, portanto, todas estas temas que vimos de não se poderem transferir dados para determinados países, de haver uma grande proteção dos dados da Europa, têm a ver justamente com está aqui neste pacote. Estes são os grandes tópicos da regulação. Olhando aqui de uma perspectiva mais, enfim, global, nós sabemos, enfim, agora com a administração Trump ainda houve uma viragem maior, mas é tradição que a Europa tem obviamente, toda a legislação europeia é focada primordialmente nos direitos fundamentais. Como a van der Leyen disse por várias vezes, a forma europeia de fazer negócios é pôr o homem, a pessoa humana, no centro da regulação, e essa é claramente o marco que a União Europeia tem dado. Aliás, foi muito engraçado, nós, por exemplo, na Europa, isto agora é um bocadinho um dado histórico, nós sempre tivemos, obviamente, este princípio, e ainda bem, não é? Que somos aqui na Europa o fiel depositário aqui dos direitos fundamentais. E aquilo que aconteceu foi que, a determinada altura, a Europa, não sei se quem é que acompanha isto, tinha uma legislação que impedia, e ainda tem, ainda hoje em dia está válida, a verdade. Os operadores de telecomunicações são obrigados a pagar os dados das chamadas, que são feitas, as nossas chamadas telefónicas, imediatamente após a conclusão da chamada. Só podem ficar com dados necessários para a faturação das interligações, portanto, das conexões com as outras redes, para depois poderem prestar contas, e mais uns quantos dados. E quando foram os ataques do 11 de setembro, a Europa estava a negociar o pacote europeu da privacidade para o setor das comunicações e para o setor digital, e quando houve os ataques do 11 de setembro, a Europa ficou completamente às escuras sobre o que tinha acontecido. Não tinha informação absolutamente nenhuma sobre o que estava a acontecer nos Estados Unidos. Depois soube-se e conseguiu-se perceber todo o processo pela história, porque obviamente os Estados Unidos estão no polo oposto. Não? Os Estados Unidos guardam toda a informação, os operadores, etc., toda a informação. E nessa altura houve um travão ao fundo na Europa, até ficou conhecido como efeito Bin Laden, que foi o efeito de pôs em causa essa legislação que estava a ser discutida, que mais uma vez não permitia que os operadores de telecomunicações ativassem os dados, mas houve um travão ao fundo e negociou-se uma diretiva que era a diretiva retenção, que autorizava os operadores a conservarem durante 2 anos a informação para efeitos de investigações terroristas e outros crimes. Essa mesma diretiva já foi anulada pelo Supremo Tribunal Europeu. Portanto, só para vos dizer que a Europa é muito persistente, e em certa medida ainda bem, nesta questão da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os Estados Unidos está no polo oposto, é uma economia que privilegia o liberalismo e a rápida penetração, todos nós sabemos isso, e portanto a legislação é reflexo disso. Não quer dizer
que sejam bem-sucedidos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no domínio das moedas digitais e do blockchain, os Estados Unidos muito tempo quis resistir, mas depois os mercados financeiros não tinham confiança e, portanto, acabaram por legalizar essa matéria. A mesma coisa aconteceu com a inteligência artificial, que alguns Estados aprovaram a legislação, mas agora até parte dela foi revogada desde que a administração Trump assumiu o poder. Mas a verdade é que os Estados Unidos acabam por mais tarde aprovar a legislação, porque a legislação tem sido um fator de confiança. Aliás, há um instituto de Stanford que está dedicado especificamente à inteligência artificial, que no último report que fez, disse claramente que, salvo erro, que 70% dos americanos não confiam na inteligência artificial. E, portanto, isto vai prejudicar, ou pode prejudicar a adoção da AI, e, portanto, recomendam que haja algum tipo de legislação. E eu, como, enfim, foi anunciado, eu faço parte de um fórum, do World Economic Forum, que está a discutir a regulação da AI no mundo todo, e claramente todas as regiões do mundo entendem que é importante haver alguma base de regulação na inteligência artificial. Aliás, posso dizer, isto é um testemunho mais pessoal, que eu trabalho em tecnologias há muitos anos mesmo, há mais de 25, e a primeira vez que eu vejo as pessoas que trabalham na tecnologia preocupadas com a tecnologia é justamente na inteligência artificial. Nas outras tecnologias não vi esta preocupação de dentro, digamos, da indústria, como vejo hoje em dia na inteligência artificial. Pronto, o Reino Unido fica ali a meio de caminho, não é? O Reino Unido tem muito, obviamente, apesar de não fazer parte já da União Europeia, tem muita ligação e os valores que partilha, mas é muito mais para a inovação e os diplomas que estão a ser discutidos e aprovados na área digital no Reino Unido estão mais, enfim, são mais para a inovação. E a República Popular da China tem muita legislação sobre inteligência artificial, mas, claro, vocacionada para um conjunto de matérias que não são necessariamente as mesmas que nós temos na Europa e têm a ver com a utilização, com o controle, com aquilo que é, digamos, a utilização da inteligência artificial no contexto político, digamos, da China. Também posso dizer aqui uma nota mais pessoal, que eu acho que o grande desafio que nós temos na Europa não é tanto a legislação, mas a forma como os reguladores aplicam ou não aplicam a legislação. Acho que esse é um dos principais problemas. O Reino Unido, nesse aspecto, na adoção, digamos, da legislação e na implementação, tem uma função muito incentivadora da inovação, portanto não tem uma visão tão fundamentalista como muitas vezes nós temos na aplicação da legislação em Portugal, em particular, mas não só, Espanha, França, etc. E muitas vezes esta adoção mais fundamentalista não tem que ver com uma postura mais conservadora, às vezes tem a ver com falta de acesso à informação para poder decidir bem. Estes domínios são domínios muito complexos. E, sobretudo em Portugal, que somos um país pequeno e que não há muitos fundos, muitas vezes os reguladores não têm a capacidade de informar e conhecer e dominar estes temas de uma forma profunda que nos permita poder tomar decisões que, porventura, possam não ser tão evidentes. Enfim, em termos de partilha também, eu lidero uma equipa de 25 advogados que só faz isto, só trabalha na área digital. E temos suporte de gestão de conhecimento, etc. E mesmo assim é muito desafiante mantermos um nível de profundidade em relação a estas matérias. Portanto, é muito desafiante. Outra, além destas tendências mais globais, qual tem sido a tendência da regulação na Europa? Isto também para ficarem com uma ideia geral do que é a tendência da regulação na Europa. Muito recente, ou mais recente, desde o RGPD, é a extraterritorialidade, que isto significa que os Estados Unidos já têm isto há muitos anos, o Patriot Act, que já nos jornais e etc., de vez em quando, na televisão, ouvimos falar do Patriot Act, que no fundo protege os Estados Unidos até além fronteiras. A Europa não tinha este princípio, digamos assim, de legislar e aplicar a legislação para além das fronteiras europeias e, sobretudo, a partir do RGPD, inaugurou, e sobretudo neste meio digital, é uma característica muito da regulação digital, inaugurou uma tendência que é que todos os diplomas se aplicam enfim, fora da Europa, no sentido em que se há uma empresa que não é europeia que está a prestar serviço à Europa, passa a estar sujeita mesmo que não tenha sede na Europa. E, portanto, isto consiste, esta territorialidade da legislação europeia vai além de fronteiras e, com isso, o RGPD foi um regulamento europeu, o Regulamento de Proteção de Dados, que contaminou a legislação do mundo inteiro, o Brasil, em África, vários países, no Médio Oriente, aprovaram
legislação semelhante ao nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados. Na América do Sul, vários países, aliás. Depois, outra grande tendência, a promoção da concorrência, e percebem porquê, não é? A questão dos oligopólios e etc. neste domínio, a prevalência dos direitos fundamentais que já falei, uma centralização que é comum a nível europeu, portanto, cada vez mais nós não temos diretivas para os não-juristas, portanto, há tipicamente 2 atos legislativos a nível europeu, que são as diretivas comunitárias e que precisam de transposição para o direito nacional. E os regulamentos comunitários, que são lei, mal são aprovados na Europa, e, portanto, cada vez mais temos no mundo digital estes regulamentos. Depois, outra característica, sanções e coimas muitíssimo elevadas. Estamos a falar de coimas que vão muitas vezes até 10% do volume global de negócios de uma empresa a nível mundial. Portanto, estamos a falar de coimas milionárias, que a nível da Europa já têm sido aplicadas algumas a vários grandes players, sobretudo na área tecnológica. E normalmente são legislações extremamente complexas, até para nós juristas e que conhecemos e que temos expertise técnica. Sim, porque um jurista que trabalha nesta área tem que ter expertise técnica, se não tiver, não consegue entender na sua globalidade todo o problema. Eu tive a sorte, sendo mais velha, de aprender on the job, portanto tinha os engenheiros a explicarem como é que as coisas funcionaram. Hoje em dia o contrato, o Instituto Superior Técnico e outras faculdades, para dar informação técnica à minha equipa, porque, obviamente, não há já esse tempo, essa capacidade de explicar. E, portanto, damos formação técnica também aos nossos advogados. Outra grande tendência é a responsabilidade das administrações. Esta tem sido uma tendência. Por exemplo, na cibersegurança, o que acontecia? A Comissão Europeia e o legislador europeu percebeu que os administradores das empresas não aprovavam investimentos em cibersegurança porque, obviamente, havia outras prioridades e, neste momento, a legislação impõe a responsabilidade direta à administração se não forem adotadas um conjunto de medidas específicas. Outra grande tendência, obviamente, é promover a competitividade da Europa e a promoção do mercado único, claramente, são 2 pilares aqui fundamentais. E, finalmente, eu peço desculpa pelas palavras em inglês, mas às vezes é mais fácil porque em português não, são mais palavras que eu ponho no slide, é uma abordagem de risco, risk approach, ou seja, não se regula a tecnologia como um todo, mas aspectos da tecnologia ou uso da tecnologia que tenham risco, e só isso é que devia estar a regular. O que é que acontece, infelizmente? Apesar da legislação ter essa intenção, o que acontece na prática é que não só o regulador, como mesmo o Tribunal de Justiça Europeu, adota uma posição mais fundamentalista, portanto, não tem esta aplicação de risco. Não cumpre aquele artigo, não se vê se aquilo é de elevado risco ou não é de elevado risco e, portanto, há uma sanção por incumprimento da legislação. Portanto, a prática, infelizmente, não tem sido essa na matéria. Em termos de tendências na Europa, aqui uma visão helicóptero depois vos dar, e vou passar a correr de propósito, os slides seguintes, que é para vocês verem a quantidade de legislação que tem sido aprovada. Entre 2019, eu pus aqui, e 2024, só diplomas específicos, isso foi um estudo que foi feito a nível europeu, só diplomas específicos deste domínio, não estou a falar de aspectos relacionados com, específicos, foram 116 diplomas desde 2019 a 2024 neste domínio. Portanto, imaginem o que é para uma empresa, para uma entidade pública que tem que aplicar esta legislação ou confrontá-la com a sua atividade diária, dominar estes temas todos. É muito exigente. Eu acho que esse é o nosso principal problema. É, porventura, algum excesso de legislação muito dispersa e com, enfim, muita complexidade jurídica e tecnológica incluída. Agora, enfim, acho que a legislação que tem sido aprovada consigo ver e antever na legislação as suas vantagens e a importância que a mesma tem, naturalmente. Temos aqui uns quantos blocos que eu pus aqui: o tema dos conteúdos ilegais, o tema dos serviços audiovisuais, das tecnologias emergentes, dos dados e cibersegurança e dos direitos de autor, têm sido estes alguns dos tópicos. Eu agora vou passar muito depressa, só para vocês ficarem com aqui, além de legislação, à estratégia. Portanto, temos aqui um conjunto de diplomas, e estes são mais recentes, até 24, e o último que eu tenho aqui acho que é de 22.
Portanto, o conjunto de diplomas que foram aprovados nestes últimos anos, portanto, na área de cibersegurança, na área da sustentabilidade, na área da estratégia digital, toda a legislação das plataformas, isto só para ficarem com uma ideia. Portanto, de facto, nos últimos 13, 4 anos, foi uma panóplia grande de legislação. Vou fazer agora aqui um zoom in no AI Act, ou Regulamento de Inteligência Artificial. Eu acho que é um tema muito atual e gostava de, enfim, dar aqui uma visão para ficarem também aqui com alguma visão mais detalhada do que é que o Regulamento de Inteligência Artificial. Eu não sei se querem fazer alguma pergunta até agora, fazemos só o debate no fim, se calhar fazemos no fim, não é? Pronto. Então, em termos de regulamento de inteligência artificial, a primeira questão que eu gostava de, enfim, apresentar é que isto, a regulamentação de inteligência artificial, assim como outras regulamentações, não surge de repente, alguém se lembra. Há aqui todo um processo, e a Europa é bastante cuidadosa nisto, numa auscultação ao mercado, numa avaliação, e especificamente na inteligência artificial, houve várias iniciativas que foram maturando este tema da inteligência artificial. Eu acho que, aliás, crítica se pode fazer, não é por falta de ouvir os stakeholders, de ouvir o mercado, de ouvir os players, de perceber os problemas, é talvez o tempo que demora, muitas vezes, a aprovar os regulamentos, que já vêm fora de tempo, muitas vezes já não conseguem resolver todos os problemas. Mas isto para dizer o quê? Houve aqui um trabalho que começou até antes de 2018, mas o que eu tenho aqui, que com uma estratégia de inteligência artificial foi criado um grupo de peritos que desenvolveu um conjunto de guidelines éticas e que hoje em dia foram convertidas no Regulamento de Inteligência Artificial. É muito engraçado que o Regulamento de Inteligência Artificial é, a meu ver, do ponto de vista, enfim, da história do quadro legislativo a nível europeu, o primeiro documento onde se plasmam muitos princípios éticos e que o principal drive é converter um conjunto de princípios éticos tecnológicos no regulamento com força jurídica, portanto, enforceable, que se possa exigir a confirmação deste diploma. Depois temos mais duas diretivas que estão na casa, que ainda não é certo que vão existir, que agora a Europa fez uma travagem a fundo e já deixou cair uma série de iniciativas que estavam previstas, justamente por causa do relatório Draghi e da questão da regulação, do overregulation, portanto, ainda há aqui pouca clareza o que é que vai acontecer, mas há uma diretiva de responsabilidade sobre os produtos e esta já está, aliás, esta já foi aprovada de cima, a outra é que ainda é uma proposta que tenta atualizar este slide. O regulamento de inteligência artificial, e isto é importante que percebam, é um regulamento, mais uma vez, é aplicado a toda a cadeia de valor e que é extraterritorial, como eu já expliquei que era a tendência. Tem uma approach baseada em risco, ou seja, o regulamento não regula a tecnologia de inteligência artificial. Isso é muito importante que se perceba. Eu ouço muitas pessoas falarem o regulamento regula a inteligência artificial, temos a inteligência artificial regulada. Nós não temos a inteligência artificial regulada. O que nós temos são usos que são identificados como de elevado risco ou proibidos, que são regulados no regulamento. Não é a tecnologia. A Europa identificou um conjunto de use cases, ou casos de uso que são proibidos, como, por exemplo, o scoring social. Eu, no fundo, definir uma avaliação social das pessoas. Isso é proibido, é contra os valores europeus. E, entre outros, portanto, definir um conjunto de casos de uso proibidos e definir um conjunto de casos de uso que são considerados de alto risco. Para dar um exemplo, a gestão de recursos humanos utilizada com base em AI é um sistema de alto risco. Porquê? Se eu mando um conjunto de aplicações para um emprego de currículos e aquilo se vai falar por AI, corre um risco enorme de haver ali algum desvio, algum conjunto. Obviamente, o ser humano também pode ser inconscientemente discriminatório, mas entendeu-se que havia um elevado risco em fazer uma gestão de recursos humanos numa empresa com base exclusivamente em inteligência artificial. Portanto, a Comissão tem uma lista de casos, o acesso à saúde, o acesso à banca, a empréstimos bancários, são casos que são considerados de alto risco e, portanto, a Comissão impôs um conjunto de regras que as empresas devem seguir no desenho e na utilização desses sistemas de AI. E, portanto, estabelece um conjunto de obrigações dos fornecedores e utilizadores, portanto, quer empresas que desenvolvam sistemas de AI, quer empresas que utilizem sistemas de AI para poderem cumprir essas regras e assegurar que a tecnologia é utilizada sem qualquer tipo de
prejuízo para os direitos fundamentais, para a saúde, para a segurança, que são as preocupações fundamentais. Depois, também é criada uma autoridade de controle para a inteligência artificial. Aliás, são criadas várias. É o ENAI Office, que é o braço da Comissão Europeia que trata as matérias de inteligência artificial. Depois, um AI Board, que é um conjunto de autoridades reguladoras dos vários países. E, além disso, ainda há um Advisory Forum, num painel científico com peritos independentes. A Comissão, e, portanto, a estrutura legal é composta por estas entidades, e então nós vamos ter em Portugal uma entidade que vai ser a entidade responsável em Portugal por este tema. Finalmente, as sanções, como eu já anunciei ali nas tendências, estamos a falar de sanções que podem ir até 7% do volume global de negócios. A lei tem uma definição de inteligência artificial, que eu vou passar rapidamente, mas para que percebam que é uma definição muito geral. Aliás, este foi um dos temas, também é uma curiosidade, este foi um dos temas mais discutidos, foi que a Comissão estava a negociar o regulamento de inteligência artificial e estávamos no processo legislativo, e a definição de inteligência artificial era uma lista de tecnologias. Eis não quando surge o ChatGPT e toda a gente ficou extremamente preocupada porque o ChatGPT não caía na lista de tecnologias que estavam identificadas como inteligência artificial. E, portanto, a definição que acabou por ser adotada, que é esta, um sistema baseado em máquinas conseguido para funcionar com níveis de autonomia variáveis e que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação. É complexo, é? Para objetivos explícitos ou implícitos. Pronto, é um conceito bastante complexo. É o conceito que resultava que a OCDE tinha vindo a trabalhar há muitos anos e tinha adotado, e, portanto, é um conceito extremamente abrangente. O que é que isto resolve? Isto, no fundo, há um conjunto de tecnologias que caem aqui dentro, outras que não, mas o objetivo é precisamente que exista aqui uma definição jurídica para percebermos o que é inteligência artificial. Esta definição tem sido muito criticada pela indústria, porque é muito vaga, os juristas também, porque é difícil às vezes de interpretação, sobretudo se não há conhecimentos técnicos, enfim, tem-se deixado aqui confusões. Depois, só para vos dar aqui uma visão também dos players, que eu acabei já por falar um pouco. Nós temos quem é que está nesta cadeia de valor e que acaba por ser regulado ou ser apanhado na regulação do regulamento de inteligência artificial. Os fornecedores de dados, portanto, os dados são algo absolutamente core para a inteligência artificial. Há uma expressão em inglês que eu acho piada, que é garbage in, garbage out, que é lixo dentro, lixo fora, não é? E, portanto, se eu ponho num modelo de AI, num sistema de AI, informação que não é boa, que vem daí, só pode ser mau, não há milagres. E, portanto, os dados, temos esses players, depois temos os fornecedores da app, as entidades que desenvolvem a AI, e temos os utilizadores. Os utilizadores que são empresas, universidades, que utilizam a AI num contexto empresarial. Se formos nós, na nossa casa, a instalar uma aplicação da AI e utilizar, não estamos abrangidos pelo regulamento da AI. Mas uma empresa, uma instituição de ensino, uma entidade pública que utilize inteligência artificial cairá no conceito de utilizador profissional e, portanto, depois há aqui outras categorias que eu acho que não tem tanto interesse falar, e é mais estas duas que eu acho que são. Aqui tem graficamente aquilo que é o sistema de risco, só para ficarem com essa noção. Há também uma disposição, só queria chamar a atenção para duas, há uma disposição mais geral que se aplica por causa das deepfakes, das notícias e etc., dos conteúdos visuais fáceis, falsos e produzidos com base em inteligência artificial. É uma obrigação de informação quando se produz sistemas de AI que interagem diretamente com o humano. Há que informar que aquele conteúdo, digamos, há obrigações de informação relacionadas com isso. E também gostava de dizer que há uma diferença, eu não sei, enfim, o nível de conhecimento de toda a gente, acredito que algumas pessoas percebam melhor que eu vou dizer, outras não, mas nós temos, vou tentar ser o mais simples possível, nós temos os modelos, os Large Language Model, que é no fundo estes grandes modelos de treino que empresas como a OpenAI e outras treinam, e esses são modelos e têm uma regulamentação autónoma no regulamento da AI e são controlados exclusivamente pela Comissão Europeia. Portanto, o nosso modelo português, um dia quando esteja finalizado o Amália, vai ser regulamentado apenas pela Comissão Europeia, as autoridades nacionais não vão controlar.
há um capítulo especificamente para os modelos da AI. O que estamos aqui a falar no regulamento da AI, no resto do regulamento, são sistemas da AI, portanto, são sistemas que não envolvem este volume de treino de dados, etc., além deste capítulo que eu vos referi para os modelos, que acho que é importante. Eu agora vou passar isto, só para vos dar aqui um exemplo de práticas proibidas, já dei algumas, do social scoring, a identificação biométrica à distância, portanto, não é possível instalar câmaras de videovigilância nas ruas, que já não era em Portugal, mas pronto, em alguns países ainda é com a inteligência artificial para fazer um mapeamento, a utilização de câmaras, é proibida a utilização de análise de sentimentos no contexto universitário e no contexto laboral. Pronto, há um conjunto de práticas interessantes que são. Depois aqui os sistemas de risco elevado, temos componentes de segurança dos veículos autónomos, a educação e formação profissional, enfim, há um conjunto aqui, acesso à justiça, também é de alto risco, naturalmente, enfim, todas aquelas que podem ter impactos mais negativos no sistema. Vou passar isto que são as obrigações, posso-vos dar algum exemplo, só para não demorar muito. Aqui, lá está, as obrigações de transparência, e que no fundo os fornecedores têm que interagir, quando a AI interage com as pessoas, tem que haver essa informação. Há aqui e as coimas que também já dei um overview geral. Pronto, também estou mesmo a terminar para dar aqui a nota que o regulamento de inteligência artificial não entra já todo não está todo em vigor no sentido em que não é aplicável ainda. Nós já temos os casos proibidos, portanto, neste momento já não pode haver nenhuma empresa na Europa que tenha um caso de uso da AI proibido. Em 9 meses os códigos de conduta, em 12 meses são criadas, salvo erro em agosto, as autoridades nacionais de controle. Depois temos os sistemas de risco elevado, as obrigações que entram a 24 meses, e em 36 meses as componentes de segurança é que entram na vigor. Isto para dizer que é uma aplicação faseada no regulamento. E este é o meu último slide. A Europa tem aprovado esta legislação, há muitas vozes críticas, e como podem ver aqui neste quadro comparativo entre a Europa e as várias regiões do mundo em termos de R&D, nós não estamos propriamente ainda bem na fotografia, portanto estamos aqui ainda com algumas dificuldades. Há muita gente que tem vindo a culpar o quadro legal por essa razão, mas é curioso que cada vez mais eu tenho lido até alguns artigos científicos de professores de universidades americanas e de outros partes do mundo que advogam exatamente o contrário, e estudos da Comissão Europeia que advogam efetivamente que o problema da Europa não é necessariamente a regulação, mas sim todo um conjunto de temas, como portanto, o facto dos europeus serem bastante aversos ao risco, enquanto enfim, a nossa cultura europeia é uma cultura aversa ao risco, o facto do sistema de financiamento e do funding que está relacionado também com o risco, não é só o risco jurídico ou o risco técnico, é o risco dos investidores, não arriscam tanto como existe o risco em outros países, é o facto de não haver ecossistemas articulados que, como há nos Estados Unidos, que as universidades trabalham de forma próxima com as empresas, com as entidades jurídicas. Posso dizer que eu acho que nos últimos anos tem-se feito um caminho notável em Portugal nesse campeonato. E, portanto, há de facto a inovação, e aliás escrevi isso no artigo que publiquei a propósito desta conferência, a inovação, o caminho da inovação é muito mais complexo que apenas pomos as culpas na regulação. Enquanto a Europa estiver preocupada com a regulação, não vai conseguir endereçar os outros desafios, e estes dados, não é se nós agora amanhã acabássemos com a regulação toda, eu acho que isto continuava na mesma, porque obviamente até piorava se calhar, porque é uma questão de confiança dos cidadãos, e já se percebeu que o consumidor europeu precisa ter confiança, isso. Há imensos estudos que dizem isso, aliás, foi o que motivou a Comissão a legislar sobre estas matérias, portanto estou convencida que a regulação não é... tinha mais um slide, esqueci, peço desculpa. Só aqui algumas conclusões sobre a minha opinião acerca disto. Eu acho que, de facto, a legislação e a linha que tem sido seguida na Europa é correta, há às vezes coisas menos bem conseguidas, naturalmente, mas eu acho que é importante, obviamente, simplificar um pouco. Muitas vezes estes problemas acabam por ser extremamente complexos
sobretudo para nós em Portugal, que temos um tecido empresarial muito, com PMEs fundamentalmente, não tem a menor capacidade de dar resposta a este sistema. Portanto, garantir que ela seja bem aplicada e implementada pelos reguladores, que muitas vezes não têm as condições para o fazer, portanto é fundamental que o poder político invista também nessa formação para permitir dar mais, capacitar mais os nossos reguladores. Há reguladores que têm essa capacidade, mas outros infelizmente não. Só para vos dar um exemplo, cerca de 50 funcionários na União Europeia para implementar as regras do EAC, mas em Londres, só para implementar o Digital Service Act em inglês, eles têm este número de funcionários. Portanto, mesmo para a Europa toda, se pensarmos no Reino Unido, o Reino Unido vê muito a legislação e a regulação como um fator crítico para o desenvolvimento empresarial e das empresas. Portanto, apoiam muito, há muitos apoios na adoção da regulação e, portanto, tem aqui uma perspectiva muito importante e é isso. Depois, obviamente, a parte dos dados, há muito fundamentalismo em vários domínios na matéria de dados pessoais e isso às vezes cria obstáculos muito sérios e graves às empresas e vamos, obviamente, isso vai pôr em causa a adoção da AI. Só para terem aqui um dado recente, 14% das empresas europeias tiram partido de grandes datasets, portanto é muito pouco. Nós não estamos a utilizar enquanto europeias os dados e ao nível das resiliências, pronto, ao nível das infraestruturas, isto um bocadinho mais técnico, é de facto importante tentar expandir aqui a infraestrutura digital europeia e criar aqui maior interligação dos vários países europeus, que isso também tem sido uma obstáculo por vezes ao desenvolvimento económico. Portanto, agora sim, acabo e fico disponível para qualquer questão. Muito obrigada, doutora Magda, por esta informação tão complexa, mas devo dizer, do meu ponto de vista, tão complexa que nos trouxe, que de facto, pelo menos a mim, traz-me a sensação da minha tremenda ignorância nestas áreas e, inclusive, é para poder perceber, afinal, ou poder questionar, afinal, como é que será possível, num período, enfim, razoável. Imaginemos que em Portugal as nossas empresas serão capazes de cumprir todos estes regulamentos e de utilizar capazmente enfim, respondendo aos requisitos que estão a ser implementados e publicados. Já estou a falar a pensar só na Europa e na comunidade europeia. Como é que serão estes próximos anos? Como é que as nossas empresas, que normalmente são pequenas empresas, que não sei se estarão claramente ou devidamente capacitadas para absorverem todo este conjunto de informação e de exigências face aos tempos que vêm a correr e que de um dia para o outro há uma catadupa de novas perspectivas, de novas exigências, de novas capacidades. O que é que nós podemos esperar, imaginemos, em Portugal? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Eu acabei por repetir isso ao longo da minha apresentação. Eu acho que é extremamente difícil para as empresas portuguesas poderem competir neste cenário de poder, enfim, abarcar toda esta informação. O que eu acho que pode ser feito? Agora, é preciso que haja investimento neste mundo. É de facto ter aqui um apoio dos reguladores, e há muitas iniciativas de muitos países nesse sentido, que possam ajudar, digamos, as empresas a navegar. No Reino Unido há um grupo de reguladores intersectorial que isto mexe. Vamos cá em Portugal com uma série de entidades, desde logo uma CMPD, depois a entidade que foi responsável pelos regulamentos de inteligência artificial, nós fomos pensar na regulação das plataformas digitais e a Anacom, mas o que é que o Reino Unido fez e outros países no mundo, há vários exemplos, no Canadá, fizeram plataformas de reguladores que essencialmente simplificam estes conteúdos e os passam de maneira simples às empresas. Bom, essencialmente é o que os outros países têm feito. Agora, nós não conseguimos, até agora, pelo menos que eu tenho conhecimento, implementar algo desta natureza. Eu acho que é a única maneira
das empresas portuguesas que estão a competir no mundo global. E é evidente que se elas vão desenvolver produtos na área digital ou serviços na área digital, ou mesmo que não desenvolvam, mesmo para aplicar esta regulação, se não tiverem um regulador que lhes fornece, digamos assim, estas normas de forma simplificada, então vai ser extremamente difícil. Mas eu fico, pronto, o meu objetivo é mostrar-vos que isto é complexo. Ainda bem que ficou com essa ideia, porque eu acho que é importante criar awareness, criar esta consciência, e que hajam mais vozes, e portanto, sabendo eu do intuito, do vosso intuito, enquanto os vossos objetivos, acho que é importante veicular esta ideia, várias pessoas veicular esta ideia. É fundamental termos reguladores preparados e com capacidade e entidades capacitadas para ajudar, digamos, a densificar este tipo de informação. Eu vou dar um exemplo. A nossa Autoridade de Proteção de Dados, há muito tempo que não vejo os números, mas não sei. Tinha muito pouco, um número bastante baixo de quadros, não me recordo agora, tenho a noção que não estavam a 100, agora já não vejo os números. Espanha, bem sei que o país é maior, mas os problemas não são assim tão menos, digamos assim, pronto. Tinha mais do triplo na altura, percebe? Portanto, ou seja, nós não temos, infelizmente, de facto, estes meios também muitas vezes. E, portanto, o ato de uma consciência pública, que isto é um aspecto crítico para o tecido empresarial nacional, ter alguém que vos ajude a mastigar isto, que vos possa transmitir de uma forma simplificada estas questões, ou então vai ser muito difícil. A sua questão é muito pertinente, vai ser efetivamente muito difícil conseguir abarcar isto tudo. Quero manipular isso. Haverá com certeza pessoas que quererão colocar questões, mas já agora, precisamente quando falamos nesta complexidade, a minha pergunta, e perdoe-me, professora Magda, que lhe faça este pedido ou sugestão, ou como lhe quiser chamar. Estaria na disposição de nos fazer um artigo, uma publicação, pondo no papel toda esta quase máquina de saber que é preciso ter em conta, de maneira que quem tem o privilégio de ouvir ou de até rever esta sua conferência no YouTube, poderá ficar um pouco mais informado, mas ao fim de algum tempo já não consegue lá voltar. Enquanto que se tivermos uma publicação que a pessoa possa ir lá e voltar e até questionar e dizer, mas eu preciso saber mais e eu tenho que me inteirar deste assunto. Portanto, esse era, digamos assim, pensando nesta necessidade de formação, não só de informação, mas de formação, que já está presente, mas que se nos afigura cada vez mais necessária, que podíamos abusar, digamos, do seu tempo, da sua capacidade e da sua generosidade para nos traduzir para o papel, digamos, para a internet, na publicação digital e numa publicação eventualmente física também. De maneira que eu costumo dizer que o pior é viver na ignorância e portanto, pelo menos somos despertados para as vantagens, para as grandes expectativas e para os perigos, como é óbvio, porque nada tem só vantagens ou só tem virtudes, também tem os seus perigos e os seus riscos, como aliás começou por nos dizer tão bem e nos alertou para isso, não é? Portanto, do mundo infindo das vantagens, se calhar há um mundo também que ainda não suspeitamos de riscos, mas que serão eventualmente resolvidos a par e passo. É preciso é que seja em tempo útil, não é? Que esses riscos possam ir sendo minimizados para bem de todos. Mais uma vez, muito obrigada e muito obrigada a todos por terem estado este tempo connosco hoje e saímos daqui mais ricos, seguramente. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde.